Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade, dia 21 de outubro. A palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos do 8 até o 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados, autoridades, não fiqueis preocupados com ou que vos defendereis, ou o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem, Jesus, no Evangelho, dizia que até o cabelo das nossas cabeças estão contados diante desse cuidado que Deus tem para conosco. E hoje, na continuação, ele vai falar sobre as perseguições daqueles que vivem a verdade. Pois bem, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. São Paulo vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus e fazem verdadeiramente a vontade de Deus, esses podem ser perseguidos. Porém, como dizia aqui, o Espírito Santo os guiará, os ensinará. Porém, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes, a perseguição, ela não pode ser dita como uma coisa boa. Porém, Deus tira uma coisa boa da perseguição. Por isso que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como aquele que ama a Deus, ele busca e vive o estado de graça, então, mesmo que aconteça uma coisa ruim, uma perseguição, uma situação, um problema, Deus tirará para aquela pessoa um bem de um mal. Entenderam? Então, podem vir as perseguições, podem vir problemas, podem vir situações difíceis. Porém, nós temos que crer e viver e lutar para estar em estado de graça, estar em comunhão com Deus. Porque estando em comunhão com Deus, mesmo que a dificuldade venha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você vai conseguir tirar sempre, Deus tirará algo bom de uma situação que muitas vezes pode não ser muito boa. Falando em guiamento, ser guiado pelo Espírito Santo, eu vi mais um bom bispo. Eu vi mais um bom bispo falando a respeito do sínodo, da sinodalidade, que a grande mídia trata como aquele que vai fazer uma grande reforma em temas importantes da igreja. Mas olha o que o arcebispo de Sydney, na Austrália, vai falar. Se uma proposta sinodal está em desacordo com o Evangelho, não vem do Espírito Santo, diz o arcebispo de Sydney. É óbvio, todas essas porcarias que querem colocar na igreja, isso aí não vem do Espírito Santo. Contraria o Evangelho, Durante o sino da sinodalidade, é preciso ter cuidado ao culpar o Espírito Santo por tudo, disse o arcebispo de Sydney, Austrália, Dom Anthony Fisher, observando
que se uma proposta está radicalmente em desacordo com o Evangelho, então isso não é do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele é o Espírito do Pai e do Filho, e por isso só dirá coisas que sejam consistentes com o que Cristo revelou na tradição apostólica, disse Fischer à CNA, a agência do grupo EWTN, em uma entrevista em Roma essa semana. Muita ênfase foi colocada em ouvir a voz do Espírito Santo durante a Assembleia de outubro, com os delegados do Sínodo se reunindo quase diariamente para conversas no Espírito, em pequenos grupos descritas no site como Sínodo, uma dinâmica de discernimento de uma igreja sinodal. O dominicano australiano disse que se alguma proposta sinodal está radicalmente em desacordo com o Evangelho e a tradição apostólica, isso não é do Espírito Santo, porque não podemos ter Cristo e o Espírito Santo em guerra um com o outro. Ou seja, Cristo e o Espírito Santo não podem se contradizer, porque são a mesma pessoa. Ou seja, se Cristo já revelou a doutrina nos 2000 anos, a doutrina não pode ser mudada, porque senão contrariaria o Espírito Santo. Ué, mas se o Espírito Santo revelou, agora o Espírito Santo vai querer mudar aí aos ouvidos aí de uns pangarés aí que são hereges? Temos que ter cuidado ao ocupar tudo, todas as nossas opiniões, nossos interesses, lobbies, facções, colocando tudo isso no Espírito Santo. Os católicos gostam de pensar que o Espírito Santo elege o Papa, o Espírito Santo escolhe os nossos bispos e padres para nós, o Espírito Santo faz isso e aquilo. E não há dúvida que a mão de Deus, a providência de Deus, está presente em todas essas coisas importantes em nossas vidas e na vida da igreja. Mas também tivemos alguns papas terríveis na história, tivemos alguns padres e bispos horríveis e coisas terríveis aconteceram na vida das pessoas. E o Espírito Santo estava ausente? Não, mas ele permitiu que essas coisas acontecessem. Portanto, não vamos atribuir ao Espírito Santo tudo o que acontece no sínodo ou em qualquer outro lugar de nossas vidas. Acho que é realmente supersticioso fazer isso. O desafio do sínodo é ouvir e perguntar o que Deus está dizendo a nós, a igreja, neste momento, disse ele, acrescentando que a igreja já forneceu orientações úteis ao tentar discernir a vontade de Deus. Cristo nos deu tudo o que precisamos para a nossa salvação já foi revelado, transmitido isso de geração em geração, o Evangelho e os ensinamentos da igreja. Já temos todo um corpo de ensino, de reflexão, de milhares e milhares de pessoas ao longo das gerações guiadas pelo Espírito Santo em todos os tipos de questões para nos ajudar. O depósito da fé, como chamamos, está lá para ser minerado, ou seja, o depósito da fé está ali para ser consultado, para ser ali pego, para ser utilizado para a fé. E não vamos minerar mais ouro, porque o ouro já foi minerado. Aquela mina, vamos usar esse exemplo, aquela mina, ela já está desativada. Já foi pego todo o ouro, toda a revelação já foi feita. O ensinamento magisterial já foi feito da igreja. Nós precisamos somente seguir o que está no cofre forte, que é o depósito da fé. Nós precisamos só seguir o que foi ensinado durante 2000 anos. Não podemos achar nós que faremos um novo magistério e que é o Espírito Santo que está falando. Isso aí é uma bobagem, uma mentira. Não vão colocar esse monte de coisas erradas dentro da igreja. Portanto, não somos deixados à própria sorte, ao nosso próprio pensamento. Qualquer que seja o estado de espírito na Assembleia sobre um determinado assunto, na verdade temos algo sólido em que confiar e testar os humores e as instituições, disse. Ele também
contou que houve uma longa discussão sobre a ordenação de mulheres na Assembleia Sinodal. Não creio que isso revele algo que as pessoas já não soubessem, e há uma tensão e emoção em torno de uma questão como essa. Ele disse que é difícil saber o que a Assembleia como um todo pensa sobre a questão, porque as pessoas ouvem um relatório a cada uma das 35 mesas na sala, mas não se sabe se esse relatório está relatando o que uma pessoa disse ou o que todas as 12 pessoas daquela mesa disseram. Então você não sabe se é o entusiasmo de uma ou duas pessoas em cada mesa ou o entusiasmo realmente que é mantido por quase toda a sala. E ele vai além. Fischer disse que acha que o sínodo poderia ser uma oportunidade para falar sobre questões maiores na igreja hoje, como quantos jovens estão dizendo que não têm religião alguma. É muito mais urgente, no final das contas, muito mais sério do que mexer nos limites sobre se 0,001% das mulheres podem ser diaconisas ou mulheres diaconisas. Disse: é trivial comparado à enorme perda da fé que estamos testemunhando, especialmente em gerações inteiras nesse momento. Ele foi cirúrgico. A igreja, ela tem algumas necessidades muito mais triviais do que a ordenação de mulheres. É simples a questão, mas não querem enxergar. Quando as pessoas perdem a fé, elas vão para outro lugar em busca de significado. E as pessoas vão para muitos lugares muito destrutivos em busca de significado, esperança e felicidade. Para o bem deles, temos que ser muito mais ativos na evangelização da nossa cultura e especialmente dos jovens. O que eu adoraria que saísse do sínodo seria o entusiasmo em trazer a fé de volta às pessoas que deveriam tê-la, que, por qualquer motivo, estão desconectadas, disse. Ele observou que o sínodo é bastante diferente do anterior sínodo dos bispos, do qual participou. Então, eu acho que o arcebispo de Sydney, Dom Fischer, ele construiu muito bem essa tese, essa resposta, e ele foi muito cirúrgico ao observar que querem mexer em questões que já foram definidas e questões muito mais pertinentes e importantes estão deixadas de lado. Mas é um acalento para nós, que esses bispos, bons bispos, estão falando, porque realmente eles estão mostrando que eles não querem a modernidade, mas eles querem manter o depósito da fé. Aí nós vemos que, diferentemente do que foi do Brasil para lá, que são TLs, nós temos bons bispos que também estão nesse sínodo. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!